Já parou para pensar porque algumas coisas têm formato cilíndrico? Já pensou, por exemplo, um tronco de árvore com formato cúbico? Por que o tronco é cilíndrico? Isso interfere em alguma coisa? Talvez na condução de seiva? Quer saber mais? Vamos lá então para a aula, gente. Bom, galera, vamos lá então um pouquinho ver sobre o cilindro. A figura aqui está dentro do nosso dia a dia, sabe que o Enem adora contextualizar, né? Textos e textos contando alguma história, te deixando cada vez mais culto, naquele enunciado que não serve quase para nada. Mas podemos calcular algo sobre volume, de novo, batendo na tecla do volume, porque é sempre o que ele pede. Bom, cilindro, de novo, trabalhar com cilindro reto, não tem aqueles oblíquos, essas coisas não são muito a cara do Enem. E vou seguir de novo aquele padrão. Área da base, área lateral, área total e volume. O que muda aqui agora? A base, né? No cubo que a gente estava vendo era um quadrado, num paralelepípedo era um retângulo. Agora aqui a gente tem uma circunferência. E circunferência tem duas coisas que você precisa saber. Área e comprimento. Que vira e mexe, rolava aquela dúvida, né? De qual que é o 2πr, qual que é o πr quadrado. Não dá para errar, já passou da hora de errar. Lembra, área se mede em quê? Em metro quadrado, em centímetro quadrado, em alguma coisa ao quadrado. Então a fórmula para a área de circunferência tem que ser πr ao quadrado. Tudo bem? Lembra que o π é aquele decimal infinito, né? Que é o número irracional, que às vezes em alguns vestibulares pede para trocar ele por 3,14, né? Uma aproximação para ele. O Enem quando pede para trocar por 3. O que facilita, né? Sai decimal, bloqueio mental para decimal, deixa de ter. Mas você só vai trocar ele se o exercício colocar use π igual a 3. Do contrário, não substitua. A sua resposta vai ficar em função de π. Tá? Então, por exemplo, se o raio for 3, 3 ao quadrado, para alguns ainda é 6, mas é 9, tá? 3 ao quadrado, 9, ficaria 9π. Tudo bem? Deixa em função de π, é assim que vai estar, caso precise calcular. Beleza? Depois, área lateral. Como é que eu meço a lateral de uma figura ovalada assim, ó? Quando era cubo, Vicari, era um quadrado. Quando era paralelepípedo, eram retângulos. Como é que eu meço um negócio assim? Vamos ver, ó. Você tem um cilindro. Como é que eu faço para calcular isso daqui? O que você vai ter que fazer? Planificar. Tesourinha, selecionou, cortou, abriu. Forma o quê? Forma um retângulo. Aí a gente está em casa. A área de retângulo, você sabe, é isso vezes isso. Vamos só ver o que significam essas dimensões. Joguei ele aqui, ó. A altura do cilindro, quando eu corto aqui e abro ele, a altura não vai mudar. Por isso que ela continua sendo H. Agora, o que é essa parte aqui de baixo? Era aquela circunferência que eu tinha na base, só que eu cortei ela, imagina a circunferência, eu corto ela e estico. Se eu estico ela, o que era isso? Era o comprimento da circunferência. O contorno, o perímetro, talvez, da circunferência. E comprimento de circunferência é dado, sim, por 2πr. Então, guarda área πr quadrado, comprimento 2πr. Comprimento esse que você pode usar para um exercício, talvez, que fala de uma pista circular, um atleta que corre, bicicleta. Tudo para circunferência, você só depende do raio. Se for a área, você precisa do raio. Se for o comprimento, você também precisa do raio. Tudo bem? Então, para calcular a área lateral, que figura que eu tenho? Eu tenho um retângulo. A área de retângulo é isso vezes isso. Então, é o 2πr vezes a altura, está lá a sua área lateral. Beleza? Área total. Como que eu acho a área total desse cilindro? Nada mais é do que essa lateral que você acabou de achar, com mais duas bases. A parte aqui de cima e a parte de baixo são iguaizinhas. Então, você pega a área lateral e soma com duas áreas da base. Aí é fórmula, né? Você vai ter achado a área lateral, substitui, pega a sua área da base e multiplica por 2, soma, você tem a área total, em metro quadrado, em centímetro quadrado, né? Lembra que é área. E depois para calcular o volume, quanto é que cabe de água aqui dentro, de óleo, lembra? Isso daqui pode ser um caminhão-tanque que está com ele andando nesse sentido, que são algo normal que você vê por aí, né? Lembrando que muitos dos formatos são usados devido à resistência que isso
Tem. Já imaginou por que um caminhão não anda com uma caixota lá de um paralelepípedo? Porque esse daqui oferece uma melhor resistência. Então é uma figura que está no dia a dia, por isso que pode cair a qualquer momento no Enem. Então fique esperto com ela. Como é que eu acho o volume? Todo o volume vai ser calculado por área da base vezes a altura. Salva a esfera lá na frente, tá? O que muda é em relação à figura que a gente está calculando. Por exemplo, a gente está vendo o cilindro, tudo bem? O cilindro, imagine um banquetinho de cilindro, sentou nele, tranquilo, beleza? Agora pega um cone, manja um cone, chapeuzinho de festa. Tá, por suposição, senta nele, o que acontece? Cutuca, não cutuca? Então, o volume do cone também é a área da base vezes a altura, só que você divide por 3. Sentou, cutucou, divide por 3. Uma pirâmide, manja? Se sentar na pirâmide, o que acontece? Deve cutucar, tá? Não é experiência própria. Deve cutucar. Então, o que você faz para achar o volume de uma pirâmide? É a sua área da base também, multiplicada pela sua altura, só que depois você divide por 3. Qualquer outro prisma, o cubo, o paralelepípedo, qualquer outra figura que seja prisma, se você sentar, banquinho. Banquinho, área da base, vezes a altura. Guardou? O que muda? A base. Uma pirâmide pode ter uma base que é um quadrado, pode ter uma base que é um triângulo, enfim. Guarda, todo mundo é área da base vezes a altura. Sentou, cutucou, divide por 3. Volume do cilindro, não cutuca, só fazer a área da base vezes a altura, você tem o volume do cilindro. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho de secção agora. O que seria uma secção? Seria cortar essas figuras. Pensando no Enem, que às vezes planifica, a gente já viu a planificação de um cilindro, vamos pensar que figuras que formariam na secção. Bom, primeiro a gente estava pensando na ideia do cilindro reto, que a gente viu algumas variações do que pode ser isso, pode ser uma latinha refrigerante, uma cervejinha gelada, qualquer coisa do tipo. E aí eu vou pegar isso daqui e vou fazer secções paralelas à base. Então na base eu tenho uma circunferência, não tem? Imagine que eu faça secções aqui, ó. Que figuras que iriam formar nessa secção? É isso que eu quero saber. Então imagina lá, chegando na sua casa, vai cortar um salaminho, né? Então segurou o salaminho ali, tá cortando e vai caindo, cortando e vai caindo. Que figura que vai formando quando você vai cortando o salame? Essa área aqui que a gente está falando de secção. Se eu estiver falando de secção, eu estou falando de área, tá? Essa área que está formando, que figuras que são, se esses cortes são paralelos? Vão ser sempre circunferências iguaizinhas à da base. Ou você vai cortando o salame, ele vai aumentando o tamanho? Não. Se estiver cortando ele paralelo, continua sendo o mesmo tamanho. Então seria também uma circunferência. Tá lá? Então guarda. Secções paralelas à base formam circunferências de mesmo tamanho da base. Ótimo. E se de repente esse corte ficar inclinado, vamos mudar de comida. Calabresa, você vai fazer aquela calabresada para todo mundo lá? Você começa bem intencionado em fazer calabresas bonitinhas, né? Só que chega uma hora que você dá uma distraída e de repente você dá uma inclinada na faca. Quando você inclina a faca, o que acontece com as figuras que estão caindo? São exatamente circunferências? Ou de repente ela está meio ovaladinha assim, ó? Lembra daquela calabresa cebolada? Que figura que é essa daí quando você inclina a faca? Essa figura chama elipse. Nossa, ele vai pedir área de elipse para mim? Não. Só para você entender quais são as figuras que formam quando você secciona um cilindro. Então formou uma elipse, vem ver. Beleza? Então grava, se for paralela à base, circunferência. Se inclinar um pouquinho, vai ser elipse. Beleza? Agora vamos pensar outras secções. Está lá com o cilindro inteiro. Vou cortar ele aqui, ó, secção meridiana nele. Cortando ele em pé. Se você cortar exatamente ele no meio, lembra aquela caixinha de óculos que você abre no meio assim, ó? Daquela lá? Que figura que vai formar nessa secção? Olha aqui, ó. Se eu fizer um corte exatamente pelo centro da circunferência aqui em cima, a figura que vai formar para mim é um retângulo. Retângulo eu manjo, né? O que eu preciso para um retângulo? Essa medida e essa medida. Essa é o quê? A própria altura. O que eu preciso saber? Isso daqui. Ah, vai ser o comprimento da circunferência? Não, eu não estou planificando. Eu cortei ele. O que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho o diâmetro da circunferência, 2 raios. Ah, então para eu achar a área dessa secção aqui, como que eu faço? 2R vezes H.
é aí a área que você vai ter aqui, que pode ser o quê? Pode ser uma bandejinha de café da manhã, né? Quanto sua mãe consegue colocar ali para levar para você tomar aquele café na cama, que há muito tempo ela não faz, fala a verdade. Então, a área de secção, você vai calcular a área de retângulo nesse caso. Muito bem. E se de repente, na hora que for fazer a secção, não for exatamente no centro, for um pouquinho para frente do centro, vai ser essa figura aqui, ó. Pode ver que ela não está passando exatamente no centro, ela está um pouquinho para frente. Então, eu estou tirando essa tampinha. Se eu estou falando em área, de novo eu preciso calcular a área da secção. E de novo é um retângulo. E de novo, a altura dele não muda. O que eu preciso saber? Isso. Vem comigo aqui, aula digital. Eu peguei isso aqui, ó, virei, você está olhando a base, como se você estivesse olhando aqui de baixo. O que aconteceu com essa circunferência? Tirou essa pontinha aqui, ó, que era essa continuação que tinha. Eu preciso calcular AB, porque aí eu estou em casa, né? Parte do retângulo, multiplico pela altura, já era. Como que eu vou calcular isso daqui, ó? Esse AB que está aqui é este daqui. O que o exercício vai falar para você com certeza? Que essa secção foi feita a uma certa distância do centro da circunferência da base. Então, ele vai te dar essa distância aqui, ó. Não foi feita exatamente no centro, imagina o cilindro aqui, ó. Não foi exatamente no centro, foi um pouco para baixo. E ele vai te dar essa distância da qual foi feita essa secção. O que é bom, por quê? Olha que figurinha que formou aqui, ó. Ó, o que vai rolar aqui? Aqui vai rolar um Pitágoras de novo, né? O que eu tenho? A tal distância aqui, ele vai dar. Aqui o raio da circunferência da base. Isso daqui vai ser x, eu vou chamar de x. E esse AB vai ser composto por 2x. Posso afirmar que quando eu desço isso daqui, eu estou dividindo em partes iguais? Claro, professor. Esse triângulo é isósceles e a altura também é mediana, também é mediatriz, também é bissetriz. Tudo bem? Então isso aqui é uma mediana, está dividindo o lado ao meio. Se rolar um Pitágoras aqui, achei o x. Se eu pegar esse valor de x e dobrar, eu tenho o valor de quem? De A até B. Por que eu queria AB? Porque a área dessa secção é AB vezes H. Então eu vou chamá-la de 2x vezes H. Beleza? Vai ser sempre esse retângulo aqui ou esse retângulo aqui, caso as secções sejam nesse sentido. E lembra da circunferência e da elipse. Belezinha? Um beijo, tchau! Bom, vamos fazer o exercício de cilindro agora, já que a gente acabou de ver a aula completinha de cilindro, ver se dá para a gente aplicar o que a gente viu. Então tá lá. O administrador de uma cidade, implantando uma política de reutilização de materiais descartados, aproveitou milhares de tambores cilíndricos dispensados por empresas da região e montou kits com 6 tambores para abastecimento de água em casas de famílias de baixa renda, conforme a figura a seguir. Além disso, cada família envolvida com o programa irá pagar somente R$ 2,50 por metro cúbico. Metro cúbico é medida do quê? Cúbico, volume. Então guarda isso, é 2,50 metro cúbico. Então a gente vai precisar calcular volume. Uma família que utiliza 12 vezes a capacidade total de kit em um mês pagará a quantia de... Aí, ó, ele deu ali, ó, considere π igual a 3, lembra que eu falei? Se tiver que usar o π, ele vai pedir. Bom, primeira coisa, vamos achar o volume de um desses cilindros. Observa no desenho que, olha ali embaixo, ó, tá vendo aquele 0,40 que ele passou ali? É 40 o quê? Centímetros. E aquilo ali está indo de uma ponta até outra, então eu estou falando de diâmetro. Então, se o diâmetro é 40, é porque o raio é 20. 20 centímetros. Lembra quanto que ele paga? R$ 2,50 a cada metro cúbico. Então, adianta eu mexer com centímetro? Não, tem que transformar para metros. Isso é clássico do Enem, hein? Não vai cair, juvenil. Transforma centímetro para metro. Como? 0,2 metros. Lembra? 1 metro tem 100 centímetros, 2 casinhas, achou ele em metros. Ótimo. Isso é o raio. Por quê? Preciso calcular o volume. Lembra? Área da base vezes a altura. Não cutuca, não divide. Então vamos lá, volume. Então ficou πr² vezes h. O que eu tenho daqui? Ele falou para usar o π igual a 3. Ele pediu para usar o raio, então o raio tem que estar como 0,2. E a altura, pode ver lá, vale 1. Então vai ficar como?
V igual a 0,12 metros cúbicos. Bom, isso aqui é o volume de um dos tambores. O que acontece? Esse kit é formado por 6 tambores. Então, vamos achar quanto é que tem em metro cúbico o kit. Tudo bem? O kit que tem 6 tambores de 0,12 metros cúbicos resulta em 0,72 metros cúbicos. Este é o volume do kit completo. Lembra, cada família vai usar o kit 12 vezes. Então, 12 dessa daqui. Vamos lá? O que eu vou achar aqui de novo? Toma cuidado. O volume do kit usado 12 vezes. Toma cuidado e não seja ansioso com o que você vai achar aqui. Tudo bem? Qual que é o problema? Esse é um dos valores da alternativa. Não chega correndo lá e achar um número e pegar aquela mania de ficar olhando na alternativa. Que o Enem anda malandrão, de colocando valores no meio do exercício. Isso daqui é a quantidade de metros cúbicos. Ele não quer saber a quantidade de metros cúbicos. Ele quer saber quanto vai custar. Lembra quanto é que pagava? Pagava R$ 2,50 a cada metro cúbico. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar esse valor e multiplicar por 2,50. Faz sentido? Vamos lá? Fazendo a multiplicação dos metros cúbicos pelo valor de cada metro cúbico, eu acho aqui o quanto ele vai pagar. Essa é a nossa resposta. Ele vai pagar R$ 21,60 pela utilização desses kits. Valeu? Vamos lá então, galera, fazer mais um exercício que mistura um pouquinho. Dois sólidos que a gente estudou, o paralelepípedo e o cubo. Vamos lá? Então tá lá. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos. Menina já deu aquele, né? Nossa, um chocolatinho agora, né? Um tapa na TPM. Mas segura aí, vamos fazer exercício. Formato de paralelepípedo e de cubos, com o mesmo volume. Ótimo, volume. De novo, volume, né? Que coincidência. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo mede 3 centímetros de largura, 12 centímetros de comprimento e 4 centímetros de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que têm o formato de cubo é igual a... Bom, então ele já informou que o volume do cubo é igual ao volume do paralelepípedo. E a gente sabe calcular o volume dos dois. O volume do cubo, que tem as 3 dimensões iguais, A vezes A vezes A. E o volume do paralelepípedo, que nesse caso não tem as dimensões iguais, ele deu como 3 dimensões, comprimento, largura e altura, que é assim que calcula o volume dele. Ótimo? Então vamos comparar e igualar os dois volumes. Volume de cubo igual ao volume de paralelepípedo. Ótimo. Volume do cubo, eu não sei. É exatamente daí que eu vou achar o valor de A, que é dado por A ao cubo. E o volume do paralelepípedo é a multiplicação das 3 dimensões, que no caso eu tenho, que é o 3, o 4 e o 18 que ele falou. Que quando eu efetuo a multiplicação, cai que A ao cubo é igual a 216. Portanto, eu preciso descobrir qual é o número que ele, vezes ele mesmo, dá o 216, conhecido como raiz cúbica de 216. Professor, essa aí eu não decorei não. E como é que eu faço para achar? Tem que decompor ele. Decompor ele em fatores primos. Vamos fazer um parênteses aqui para lembrar. O que é o número primo? É o número que dentro dos naturais, ele tem 2 divisores. O 1 e ele mesmo. Por exemplo, o 5. O 5 só dá para dividir por 1 e por 5. O 7 só dá para dividir por 1 e por 7. Toma cuidado, 1 não é primo, porque só dá para dividir por 1. Tem 2 divisores nos naturais. Então, o primeiro primo que tem e o único par é o 2. É o primeiro primo e é o único que vai ser par. Tudo bem? Então, na hora de decompor, eu tenho que fazer a divisão aqui. E eu vou fazer a divisão, no caso, por 2, porque o número é par. Ótimo. 216 dividido por 2, 108, ainda é par, dá para dividir por 2 de novo.
que ainda é par. Dá para dividir por 2 de novo. Que já não é mais par. Então já não vai dar mais por 2. Agora eu preciso ver o próximo primo. Depois do 2, 3. Quando que o número dá para dividir por 3? Quando a soma dos seus algarismos for um número múltiplo de 3. Por exemplo, 7 mais 2 dá 9. 9 está na tabuada do 3. Mas o 27 também está. Não precisava ser muito genial para pensar. Agora aquela hora que a gente faz grupinhos. Quem manda? Quantos grupinhos para formar? A raiz é cúbica, então eu tenho que fazer grupinhos com 3 números iguais. Fiz um grupinho, saiu da raiz. Fiz outro grupinho, saiu da raiz. Pega quem saiu, multiplica, tá lá. O nosso tal chocolate em forma de cubo tem aresta 6 centímetros. Belezinha? Valeu, um beijo.